Ei, líder, rituais de reunião para líder comercial. Eu já falei algumas vezes que fazer reunião com o time é fundamental, porque é um momento em que eu consigo desatar nós, pegar algum feedback de sensação que o time está em relação às suas rotinas, suas atividades. Eu consigo conduzir melhorias, eu consigo alinhar algumas coisas. Então é realmente um momento muito importante a reunião e eu sempre defendo que haja uma frequência no mínimo semanal de reunião com o seu time, independente de qual líder você for, de qual área, né, qual tipo de liderança. Agora, focando especificamente na liderança comercial, eu criei aqui uma sugestão de rituais de reunião para que você tenha um norte. Qual que é o objetivo principal desses rituais? Alinhamento da equipe, aprendizado e desenvolvimento técnico, adaptação rápida às mudanças, monitoramento e melhoria de desempenho. Então, começando pela primeira, seria a reunião semanal de time. Idealmente na segunda-feira de manhã, mas pode mudar, não tem problema. Vai ser uma reunião para compartilhar informação e ditar o ritmo da semana, de 30 a 45 minutos. Então, atualização de resultados da semana anterior, mudança de mercado e produtos, objetivos e prioridades da semana, análise do pipeline de vendas, decisão sobre casos específicos e especiais. Então, explicando cada coisa. Vamos mostrar os dados da semana anterior. Se tiver tido alguma movimentação de mercado, de produto interno e externo, eu trago aqui também. Eu ajudo a definir as prioridades da semana. Eu ajudo a resolver alguns casos específicos do pipeline de vendas, né? Ou seja, algumas negociações. Pipeline de vendas são algumas negociações que estão em andamento. Então, às vezes, o meu liderado, meu vendedor precisa de uma ajuda para poder desatar alguma negociação. E decisão sobre casos específicos, que também pode ser que o liderado precise de suporte. Outra reunião sugerida é uma reunião modelo com clientes. Então é uma reunião treinamento. Qual que é o foco dessa reunião? O foco é que mesmo que você seja um líder comercial que já tem um time que toca as reuniões com o cliente, assume isso, que você em tese não precise fazer isso, é interessante que você faça pelo menos uma vez por semana uma reunião com o cliente, sim, para que você primeiro tenha um feedback direto com o cliente, então bebendo da água da fonte sobre a visão dele. Identificação de oportunidade de melhorias, então quando você faz, você inclusive enxerga como que pode ser aprimorado o approach da reunião com o cliente. Você vai trazer um vendedor ou mais de um vendedor para participar com você passivamente dessa reunião, para que você mostre através do seu exemplo, através da sua postura na reunião, como que deve ser feito. Então é uma reunião treinamento também. Próxima reunião com o time de sucesso do cliente. Então, considerando que eu tenho uma equipe separada para sucesso do cliente, que atende, ou seja, o pós-venda, né, o atendimento ao cliente, que gerencia a carteira de cliente, e uma reunião e um time separado de vendas realmente, vendas ativas, eu preciso ter 2 momentos de reunião diferentes, porque o foco aqui é diferente e o approach é diferente, então é legal que eu separe isso. Na reunião com o time de sucesso do cliente, o foco vai ser a equipe que presta atendimento aos clientes que já entraram, aproximadamente 1 hora, de 30 minutos a 1 hora, discutir as oportunidades de crescimento com os atuais clientes. Então, o time de sucesso do cliente ele tem um papel muito importante em farmar, que a gente chama, farmar os clientes que já entraram. Então, muitas vezes o cliente entra consumindo só uma parte dos produtos ou serviços e eu vou trabalhando com ele para que eu consiga avançar na parceria, oferecendo outros produtos, outros serviços e fortalecer e crescer essa parceria. Então, o time de sucesso do cliente é fundamental para fazer isso, farmar essa parceria. Vamos discutir próximos passos para cada oportunidade, então eu vou desatar nós de negociações. Vamos identificar obstáculos e soluções, monitorar metas e progresso. Próxima reunião é ritual semanal de treinamento. Então é legal, pessoal, que eu tenho um constante programa de treinamento para os meus vendedores. Por quê? Porque as abordagens, as situações que eles lidam são muito diversas. Então é interessante que eu vá a cada semana trazendo novidades sobre simulações, técnicas de vendas. Então
desenvolvimento de habilidades de autoconhecimento, porque é muito importante para um vendedor. Então, é legal que a gente tenha rituais de treinamentos semanais com os vendedores. É claro que se a agenda estiver muito cheia de todo mundo, eu posso, por exemplo, começar usando aquela reunião de cliente como treinamento, mas é legal que eu vá criando sim processos de treinamento, rituais de treinamento, por exemplo, simulação de ligação para o cliente, simulação de abordagem no cliente, para que a gente vá fazendo realmente a lapidação na capacitação do vendedor. Próxima reunião, reunião mensal de time, é uma reunião de fechamento do mês anterior e início do próximo mês. Então nessa reunião vão ser apresentados os dados de fechamento, vão ser reconhecidos os melhores vendedores do mês anterior, lembrando sempre que feedback a gente dá no privado e reconhecimento a gente dá em público, porque as pessoas gostam desses marcos de reconhecimento, do troféu, etc. Tá? 1 a 2 horas de duração, reconhecimento dos melhores vendedores, revisão das metas se necessário e desafio do novo mês, análise de desempenho e lições aprendidas, planejamento estratégico e ajustes necessários. Então essa é uma reunião de fechamento e de início do próximo mês. E por último, a reunião de kickoff anual de vendas. É uma reunião em que a gente faz o fechamento total do ano, vamos apresentar a visão estratégica para o próximo ano, lançamento de novos produtos e serviços, metas anuais e campanha de marketing, dinâmica de motivação e engajamento. Então o foco aqui principal é fazer a virada de chave, de fechamento do ano atual, abertura do próximo ano, para que a gente entre com tudo nesse próximo ano. Então, pessoal, para resumir aqui, para fechar, o mais importante que a gente tem em mente que se eu tenho um time, se eu lidero um time que seja de 2 pessoas, eu preciso ter momentos de reunião, pelo menos a cada semana com eles, para que a gente discuta e para que eu desate os nós deles e consiga ajudá-los a desempenhar o seu papel da melhor maneira. E é importante também que eu tenha pelo menos a reunião mensal com eles, para que a gente discuta os dados de fechamento do mês anterior e discuta o próximo mês. Então é o mínimo do mínimo, mas aqui eu apresento um pouco além do mínimo para você ter uma ideia. Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar o nosso